Nesse mesmo horário, alguns jovens já estavam dizendo adeus para suas famílias no celular. Eles acreditavam que talvez não sairiam do barco com vida. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o naufrágio de Sewol. Como sempre, antes de começar, eu tenho que indicar quais são os gatilhos desse vídeo. É uma história bem triste e bem frustrante. A gente vai falar sobre naufrágio, afogamento, negligência e simplesmente assim, sério, é o tipo de caso que deixa todo mundo muito irritado com as autoridades. Eu também queria pedir desculpas se eu pronunciar o nome das cidades ou das pessoas errado em algum momento, ok? No dia 15 de abril de 2014, por volta das 9 horas da manhã, um barco levando cerca de 476 pessoas, na sua maioria estudantes menores de idade, saiu da baía de Incheon, na Coreia do Sul. Sewol era uma balsa de 146 metros de comprimento por 22 de largura, com a capacidade para 921 passageiros. Esses 325 estudantes e professores vinham da escola secundária Dangwon e estavam indo até a ilha de Jeju. Seria uma viagem longa, eles passariam o dia e a noite inteira na balsa. Às 8h49 da manhã do dia 16, todo mundo pôde sentir um baque gigante e logo depois o barco começou a inclinar para a direita. 10 minutos depois, a guarda costeira recebeu pedidos de socorro vindos do barco. Estudantes foram instruídos a vestir os seus coletes salva-vidas e esperar em seus quartos. Muitos deles estavam fazendo vídeos nos seus celulares, mandando mensagens para a família, até telefonando para a polícia e pedindo por socorro. Eles estavam muito assustados, mas eles estavam ainda respeitando as ordens dos seus professores e também da tripulação do barco, cada um no seu espaço. O capitão pedia por socorro pelo rádio, falando com a guarda costeira, e ele mencionou que não sabia a esse ponto se devia pedir que todos pulassem do barco ou não. E os oficiais simplesmente não responderam. Eles deixaram essa questão aí em aberto. Acredita-se que eles não queriam se responsabilizar por aquilo. Eles só disseram para a tripulação vestir os coletes salva-vidas e ficar na câmara, que é a parte mais alta da balsa, onde tem todos os aparelhos de funcionamento e o rádio. A guarda costeira só chegou lá por volta das 9h30 da manhã e a esse ponto a balsa já estava inclinada em 60 graus para a direita, ou seja, já tinha água entrando no nível mais baixo da embarcação. Os alunos ainda estavam sendo obrigados a permanecer calmos e esperar pelo resgate dentro do barco. Aqueles que estavam vendo a água subir já estavam decididos a fugir de lá e pular do barco. Foi aí que infelizmente muitos deles perceberam que com a inclinação era bem difícil subir as escadas até os andares de cima para pular na água. Mesmo assim, alguns conseguiram fazer isso e foram resgatados pelo barco da guarda costeira. Só havia um barco salva-vidas da guarda costeira presente no local nesse horário. Quando o resgate comunicou para o rádio que não havia muitas pessoas esperando por eles na água ou no barco, na parte de fora do barco, os oficiais pareceram chocados, como se eles mesmos não tivessem deixado o capitão sem resposta se ele devia ou não tirar todo mundo do navio. Nesse mesmo horário, alguns jovens já estavam dizendo adeus para suas famílias no celular, dizendo eu te amo, pai, eu te amo, mãe, adeus. Eles acreditavam que talvez não sairiam do barco com vida e eles ainda estavam obedecendo as ordens de permanecer nos seus quartos. 엄마 사랑해요. 아빠 사랑해요. 둘 다 사랑해요. 우리 김영일 씨 아들이 고맙니다. 이번 일로 죽을 수 있을 것 같으니. 야, 계단에 있는 얘들이 제일 무서워. 엄마 아빠 사랑해요, 영원아. Às 9h45 foi quando helicópteros apareceram sobrevoando o barco e mais algumas pessoas puderam ser resgatadas dessa maneira, enquanto a embarcação continuava virando. Por algum motivo, o governo local fez questão de pedir imagens ao vivo da balsa, como prova de que aquilo realmente estava acontecendo, mas o governo local e principalmente a presidente do país estava sendo contatada sobre tudo isso e eles ainda não tinham realmente mandado um socorro real oficial, só tinha um barco da guarda costeira no local, eles só pediam imagens do que estava acontecendo.
Foi aí que o capitão do barco saiu da sua cabine e pulou da guarda costeira, abandonando a sua tripulação e mais de 300 passageiros, ainda sem nenhuma ordem de evacuação do barco. Ainda tinha jovens dentro dos seus quartos, esperando novas ordens, esperando alguém dizer o que fazer, e ninguém dizia o que eles deviam fazer. 15 minutos depois, o barco já estava completamente deitado de lado na água. Os resgates continuavam sendo feitos também por outros barcos para a esquerda, gente. Desculpa, eu tô errando até agora. O barco estava totalmente de lado para a esquerda. E o resgate continuava sendo feito também por outros barcos de pesca que apareceram para ajudar. Sobreviventes relatam que mesmo a esse ponto não havia sirene, não havia ninguém com um megafone, ninguém gritando, ninguém chamando pelos estudantes que estavam parados e não estavam saindo da balsa. Só aqueles assustados o suficiente para escalar as paredes e chegar no topo é que estavam sendo resgatados. E mesmo os profissionais que subiam no barco para guiar essas pessoas até um lugar mais seguro, né, pegar pela mão e botar no bote salva-vidas ou nos barcos de pesca, não explicavam se eles deviam chamar pelos seus colegas ou ajudar outros alunos a alcançar aquela parte do barco. Ninguém estava chamando pelas pessoas que ainda estavam lá no fundo. Alguns provavelmente já estavam se afogando. Entre 10 e 10h20 da manhã, algumas pessoas ainda estavam conseguindo sair da balsa pela lateral. Nesse horário, a embarcação já estava de cabeça para baixo, praticamente. E poucos minutos depois, todo o casco do navio estava à mostra e não era mais possível ver as janelas nem as portas do barco. E foi aí que uma mensagem do governo local, depois que o barco já estava totalmente de cabeça para baixo, uma mensagem do governo local foi enviada à guarda costeira dizendo: certifique-se de que não houve casualidades. Se certifiquem de que ninguém está faltando. Acredita-se, e isso não dá para ter certeza, mas acredita-se que a presidente do país ainda não tinha ouvido notícias sobre realmente fatalidades no barco e etc. E como resposta, acreditem ou não, a guarda costeira declarou que não havia mais passageiros na barca e quase todos sobreviveram, o que não era verdade. De 476 passageiros, apenas 164 pessoas puderam ser resgatadas. Como vocês devem imaginar, muitas famílias ficaram incrivelmente devastadas com essa tragédia. Eles exigiam justiça pelos seus filhos, netos, alunos, colegas que, ao obedecer ordens da tripulação da balsa, foram mortos por negligência. No momento em que ouviram que o barco estava se inclinando, a guarda costeira deveria ter aconselhado a tripulação a vestir os coletes salva-vidas em todos os passageiros e evacuar o barco imediatamente. A probabilidade de uma balsa voltar a ficar em pé depois de girar 60 graus para a esquerda praticamente não existe, para a esquerda ou para a direita, né? Mas a possibilidade dela voltar a ficar em pé não existe. Na hora que receberam os pedidos de ajuda, os oficiais responsáveis por isso, eles entraram em comunicação com o serviço de tráfico náutico e o governo local explicando o que estava acontecendo, e por isso eles levaram meia hora para chegar lá, porque eles estavam entrando em comunicação com outras partes do processo, porque eles estavam contatando o governo local em um momento de emergência. Bom, como eu disse, ninguém queria se responsabilizar pelo ocorrido. Quando questionada sobre as suas decisões, a guarda costeira declarou que a evacuação da balsa deveria ser uma decisão do capitão, exclusivamente. A presidente da Coreia do Sul na época, Park Geun-hye, ou a presidente Park, foi avisada várias vezes que deveria fazer alguma coisa, usar a sua autoridade para salvar aqueles jovens, mas tudo que ela fez foi pedir por provas em vídeo de que aquilo realmente estava acontecendo, sem nunca interferir no incidente, a não ser às 10h30 da manhã, quando tudo já estava, não tinha mais o que fazer, e ela ordenou para que não houvesse casualidades. Naquela noite, ela fez um anúncio declarando que as autoridades deveriam se certificar de que passageiros ainda estavam vivos. Sendo que a esse ponto o barco já estava totalmente cabeça para baixo, cheio de água, não tinha sobreviventes. No total foram 304 mortos e 9 corpos foram dados como desaparecidos, depois que mergulhadores tentaram recuperá-los. Para recuperar os corpos levaram meses, porque não havia profissionais para isso. Eles esperavam que o governo trouxesse profissionais mergulhadores do exército, por exemplo, mas eles não mandaram mergulhadores, então os mergulhadores eram simplesmente os pescadores locais, pessoas que se voluntariavam para ajudar.
No dia 19 de abril de 2014, ou seja, 3 dias depois do incidente, a balsa já estava totalmente debaixo d'água. Só em novembro de 2016, a balsa foi içada para fora da água, mas um corpo pôde ser encontrado lá dentro. Ainda existem 8 estudantes desaparecidos, e a principal teoria é que eles ainda estavam tentando nadar para fora do barco, quando o barco estava submerso, e talvez eles tenham simplesmente afundado. Ainda em 2014, após o velório e depois de prestar homenagem a todas as vítimas da tragédia, muitos protestos foram feitos. Toda a comunidade estava indignada com a maneira como o incidente ocorreu, tanto a comunidade da escola onde as crianças estudavam, né, quanto a comunidade da ilha de Jeju, porque a tragédia ocorreu mais perto da ilha, mas a cidade fica lá longe, tá 2 dias de barca. O capitão do barco, aquele que abandonou toda a tripulação, né, logo no início do acidente, ele foi preso, foi considerado culpado de homicídio por negligência e sentenciado à prisão perpétua em 2014. Por esse e vários outros motivos, a presidente Park sofreu um impeachment no dia 10 de março de 2017 e acredita-se que a resposta que ela teve a todo esse incidente fez parte do argumento pelo seu impeachment, dizendo que ela não estava preparada. Mas qual foi exatamente o motivo do naufrágio de Seawall? O que realmente fez com que o barco começasse a virar? Bom, a primeira desculpa usada foi um erro no peso colocado no barco, algo como um desequilíbrio na posição da carga, ou carga que não estava bem amarrada no seu lugar e caiu e colocou um excesso de peso de um lado só do barco. Porém, logo foi descoberto que ele havia sido restaurado recentemente e os gastos foram cortados dessas restaurações, ou seja, foi um trabalho barato e não foi um bom trabalho. Acredita-se também que nesse dia a balsa estava com o dobro do peso permitido, além dos mais de 400 passageiros. Havia muita carga que estava sendo transportada até a ilha de Jeju e era carga demais, era muito para o barco suportar. No geral, todas as autoridades envolvidas erraram aqui, desde os responsáveis por reformar, fazer as revisões do navio no dia de ir, checar se ele tem sobrepeso, se ele está bem seguro, né, o navio, o embarque da carga, o embarque de passageiros, o capitão, a tripulação, a guarda costeira e o governo. Todo mundo errou nesse dia e gerou esse grande naufrágio, a morte de mais de 300 pessoas, na sua maioria estudantes. Não, as famílias nunca foram recompensadas pelas suas perdas, não que eu ache que isso seja possível também. Eles perderam filhos, eles perderam netos, perderam colegas, irmãos, mas uma indenização seria bem-vinda, né, depois de tamanha tragédia, mas isso não aconteceu. A presidente Park, como eu disse, ela tentou se desculpar, ela se desculpou na frente da homenagem que fizeram pelas crianças com todos os quadros deles, e ela também sofreu impeachment, mas foi só isso mesmo? Pois é, pessoal. Essa é a história de hoje. Vocês costumam andar de balsa? Tem algumas balsas aqui na cidade de Florianópolis, onde eu moro, mas eu não costumo pegar com frequência. Também são balsas bem menores do que essa. Essa era uma balsa bem grande. Mas me digam se vocês costumam andar de navio, andar de barco. Eu não tenho esse costume. Sei o quão seguro é esse tipo de transporte. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada Sara Pompili, Ieda Silva e Nívia Ferreira por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal, de verdade. Se você gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho Seja Membro. Se você gostaria de me dar uma gorjeta, é só clicar no coraçãozinho com o cifrão dentro, o valeu. Se você gostaria de me apoiar no meu segundo canal, canal de vlogs, ele vai aparecer aqui do meu lado. As minhas redes sociais e a minha caixa postal vão estar na descrição do vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Tchau!